Olá, queridos alunos, eu sou o professor Ivan Bernardo, tenho pós-graduação aqui pela casa, atualmente ministro disciplinas ali no curso de Letras e também no curso de Direito do campus Clóvis Moura, aqui em Teresina. E nós caminharemos juntos por esta disciplina, análise do discurso. Trabalharemos em 3 unidades. Então, nós teremos que olhar para o livro didático apresenta 4 unidades, mas nós formataremos aqui em 3 unidades, ok? Bom, a disciplina ela traz uma ementa bastante produtiva, como concepções de linguagem, né? Linguagem e também de sujeito, análise do discurso propriamente dita, com um esboço histórico, né? E a diferença de texto e discurso, numa abordagem pragmático-enunciativa, e suas implicações para a análise de textos e para o ensino da língua materna. Vamos lá? Bom, nessa primeira unidade, nós trabalharemos a temática, a gênese da análise do discurso. Nós compreenderemos como surgiu esse novo campo de investigação científica. O objetivo, portanto, é traçar um breve percurso histórico da análise do discurso, identificar as 3 fases da AD francesa, a análise do discurso francesa, e apresentar os principais autores que deram origem a essas concepções desse novo campo de investigação. Vamos lá, então? Partiremos com conceitos iniciais. Nós precisamos nos familiarizar com alguns conceitos que serão trabalhados, são indispensáveis para a compreensão da análise do discurso. Segundo Charedot e Maguenot, o discurso, ele é o quê? Ele é um uso real da linguagem por locutores reais em situações reais. Comecemos a entender o discurso como um percurso, como uma caminhada, em que a análise do discurso vai olhar para o falante durante esse processo de produção da linguagem. É preciso que a gente retorne um pouco para compreendermos como a análise do discurso se originou. Vamos voltar para o tempo do estruturalismo linguístico de Ferdinand de Saussure, que você com certeza já estudou essa matéria em disciplinas anteriores. Muito bem. Olha, Ferdinand de Saussure, ele foi um estruturalista que ele estudou bastante, pesquisou as origens, a estrutura, as formas da linguagem. E ele chegou a conceituar diversas questões em dicotomias. Nós conhecemos as famosas dicotomias de Ferdinand de Saussure. Uma destas dicotomias é a fala e a língua. Na organização da sua nova ciência, a linguística, Ferdinand de Saussure, ele trabalhou a língua e a fala como pressupostos iniciais para a concepção de um novo objeto da linguística. Ele elegeu, portanto, a língua enquanto objeto desta ciência, a linguística. Para ele, a língua ela é homogênea, ela é social, tem um caráter social. Tudo na língua, para Saussure, é fruto de uma convenção social, de um acordo entre os falantes, um contrato, uma espécie de contrato social. Então, ele elegeu a língua por considerá-la mais propícia à análise dentro de um sistema estrutural. Em contrapartida, o teórico excluiu a fala. Uma vez que ele exclui a fala, consequentemente, a exclusão do sujeito falante. Então, nós percebemos algumas implicações aí nessa construção dessa dicotomia. Há algumas implicações positivas, outras implicações negativas. Ressaltamos, portanto, que o fato de Saussure eleger a linguística enquanto objeto, a língua enquanto objeto da linguística, isto foi, de certa forma, positivo, porque a seu tempo havia muita confusão a respeito da denominação de termos e da objetivação de um instrumento para análise enquanto objeto da disciplina, enquanto objeto desse campo de estudo, a linguística. E, portanto, Saussure, ele definiu um objeto teórico para a linguística. Isso realmente foi um fator positivo, porque ele centrou, debaixo de uma única disciplina, os estudos da linguagem, tirando da sombra da filologia,
tirando essa dispersão, ele concentrou sobre a linguística, o estudo da linguagem. São implicações, portanto, bastante produtivas e positivas, mas temos algumas negativas também. Nós temos, por exemplo, a exclusão, como já falamos, da linguística da fala. Uma vez que há a exclusão da linguística da fala, a exclusão também do sujeito falante. E isto, para os teóricos da análise do discurso, realmente representa uma implicação negativa. Vamos então para um esboço histórico sobre o surgimento da análise de discurso de origem francesa. Segundo Maguinot, o surgimento da AD francesa está ligado à tradição intelectual francesa da explicação de textos. Olha como é interessante. Imaginemos uma educação de extrema qualidade em que se cultivou uma tradição de explicar textos teóricos, desde o colegial até mesmo a faculdade, a universidade. Então isso foi propiciando todo um campo de discussões e aprofundamento a respeito do discurso, daquilo que vai além da frase. A análise do discurso francesa teve seu surgimento, portanto, com a publicação de uma obra intitulada Análise Automática do Discurso, de Michel Pechet. Então, essa obra, publicada em 1969, ela foi inaugural para a concepção desse novo campo de estudo. E temos uma importante estudiosa aqui no Brasil, chamada Anne Orlandi. Ela é responsável por ajudar a distribuir, né, a difundir um estudo da análise do discurso aqui no Brasil. Orlandi, ela trata da história da análise do discurso e ela frisa 4 momentos chaves para situar historicamente essa disciplina. Então, nós temos, numa linha geral, nós temos o estruturalismo, a linguística, o marxismo e a psicanálise. A análise do discurso, portanto, ela vai importar conceitos destas áreas de estudo, de investigação científica. O objeto da análise do discurso, que objeto nós temos para essa disciplina? O discurso propriamente dito, ok? Mas o que é o discurso, professor Ivan? Olha, para Michel Pechet, o discurso é o efeito de sentido entre locutores. Ele possui uma natureza sócio-histórica, em que o linguístico está pressuposto, porque nós partimos do linguístico para avançar a análise do discurso. Esses conceitos estão no livro didático de vocês. Abra o livro na página 16 e faça uma leitura mais aprofundada a respeito desses conceitos. Ok? Bom, então, Pechet trata de uma natureza transdisciplinar na análise do discurso. Como já falei, esse novo campo, ele importa conceitos de outras áreas do conhecimento para constituir o seu próprio método de investigação. Portanto, nós temos que olhar que o nascimento da análise do discurso, ele olha para 3 áreas específicas. Ele olha para uma teoria da história, também para uma teoria da linguística e para uma teoria da psicanálise. Vejamos o porquê. Uma teoria da história é necessária para explicar os fenômenos das formações sociais. Okay? Uma teoria da linguística para explicar os processos da enunciação. E uma teoria da psicanálise para explicar a concepção de sujeito, né? A subjetividade e a relação do sujeito com o simbólico. Muito bem? Enquanto teorias importadas aí, conceitos importados da teoria da história, nós podemos verificar o materialismo histórico de Karl Marx. Há uma referência a respeito da concepção de ideologia dentro desse materialismo histórico de Karl Marx. Então, do materialismo histórico advém o conceito de ideologia que será assumido e adaptado por Pechet. A noção de ideologia autosseriana afirma que só há práticas através de e sob a ideologia. Só há ideologia também pelo sujeito e para o sujeito. É importante que a gente olhe para uma teoria da psicanálise. E no tocante à concepção de sujeito, nós vamos encontrar uma releitura que Lacan faz da concepção do sujeito, do inconsciente em Freud. Né? Lacan ele faz uma releitura de Freud. Ele assume que o inconsciente se estrutura como uma linguagem. Como se o discurso fosse sempre atravessado por um outro discurso.
A palavra, ela sempre é atravessada por uma outra palavra. E por conta disso, ela nunca significa em si mesma. Ela sempre é atravessada por outras significações. Dessa forma, o sujeito lacaniano se apresenta clivado, cindido, ele se apresenta dividido. A ideia da homogeneidade do sujeito, a ideia do sujeito suficiente, afirmado, bem definido, ela cai por terra nestas concepções de Lacan. Bom, na página 20 do livro didático, você vai encontrar uma charge que ajuda a explicar essa convergência, essa transdisciplinaridade que a análise do discurso realiza. Nós temos aí três figuras, os três grandes nomes da análise do discurso. Nós temos Freud, Saussure e Marx como três fontes de onde Péchet importa estes conceitos importantes, né? Esses conceitos que são relevantes para a AD. Nós temos os três teóricos estudiosos tomando um café. Observem como é criativa essa charge. Você vai verificar Freud com a sua xícara da psicanálise, Saussure com a sua xícara da linguística, do estruturalismo linguístico, e Karl Marx com o seu materialismo histórico. E na outra mesa nós teremos Péchet com a sua xícara da AD, da análise do discurso. Então é como se a psicanálise, a linguística e o marxismo oferecessem elementos, substâncias para produzir o café de Michel Péchet, que é a AD, a análise do discurso. Muito bem? Há três fases da AD que nós precisamos entender. Três fases da análise do discurso de origem francesa. A primeira época da AD, chamada AD1, ela está distribuída, ela está caracterizada como uma análise automática do discurso. Péchet ele trabalha a noção de maquinaria discursiva fechada em si mesma. O sujeito é visto pela primeira fase como assujeitado. Ele pensa que é dono do seu próprio discurso, mas ele nada mais faz do que reproduzir um discurso alheio. Na segunda fase, na segunda época da análise do discurso, a AD2, nós vamos entender que a AD ela vai se apropriar da noção de formação discursiva, oriunda especialmente dos trabalhos de Michel Foucault. Foucault ele vai trazer novas concepções a respeito da formação discursiva, que vai culminar também na formação ideológica. E a terceira fase da AD, a AD3, a gente vai perceber a importância do dialogismo, da heterogeneidade enunciativa. Alguns conceitos importantes de Bakhtin serão trazidos para essa discussão. Porque para este estudioso, para Mikhail Bakhtin, eu sou na medida que eu interajo com o outro. Ou seja, o outro é que vai me determinar. E por fim, nós deixamos recomendações que são importantes para você alcançar sucesso nessa primeira unidade. Realize as questões discursivas. Nós temos 2 questões discursivas na plataforma. É preciso que você leia com atenção esse material teórico e desenvolva ali as respostas para estas 2 questões discursivas. Também, queridos, há um artigo, uma leitura complementar na plataforma. Análise do discurso ou análise de conteúdo. É um artigo de Maria Lima. Façam a leitura desse artigo, ele vai ajudar a compreender a diferença entre análise de discurso e análise de conteúdo e também sobre esses conceitos que nós acabamos de trabalhar aqui. Ok? Responda a questão correspondente a esta leitura complementar. E nós nos veremos agora na segunda unidade. Até lá!